Irmãos aqui presentes, graça e paz também aos irmãos aqui pelo YouTube, tá bom? Esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Se inscreva, ative o sininho nas opções todas. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma mensagem. Ou deixamos gravada, ou entramos também ao vivo, tá bom? E aos sábados, o nosso bate-papo com inscritos, temas sugeridos por vocês para a gente conversar e aprender uns com os outros. Ontem, mais uma vez, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu convido todos que possível, todos que puderem, estar também aos sábados no nosso bate-papo. Aproveitando o dia dos namorados, né? Parabéns aos casais, para todos, namorados, noivos, esposos, né? Marido e mulheres, enfim. E eu trouxe esse tema aqui. Olha aí, ó. Convivendo com o marido que não é teu. Irmão, que negócio é esse aí, irmão? Vamos ver o que é que nós vamos absorver desta palavra hoje. Mas, por certo, a palavra do Pai, que não volta vazia, vai trazer um esclarecimento acerca, ou neste tema que nós vamos aqui nos utilizar. Convivendo com o marido que não é teu. Olha o texto inicial, se encontra em Livro Histórico de João, capítulo 4, 16 e o versículo 17. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18 e 19. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Amém? Que o Espírito Santo traga luz mediante a ministração da sua palavra. Queridos, este contexto está falando de Jesus e a mulher samaritana. Jesus passou ali, era necessário passar por Samaria. Ele mandou os discípulos irem à cidade comprar pão, e ele ficou ali à beira do poço de Jacó. E essa mulher tinha o hábito de pegar água todos os dias, no mesmo horário, naquele poço. Certa feita, ela se depara com o mestre. E quando ela vai tirar a água, Jesus se antecipa e diz: dá-me de beber. Esse texto a gente já conhece. E ela diz: eu não tenho com quem tirar, o poço é fundo, não tenho vasilha. E Jesus vai dialogando com ela, e Jesus diz: olha, eu tenho uma água, e se eu te der esta água vai jorrar no seu interior, vai fluir como um rio de água viva. E a mulher disse: como que você vai me dar essa água? Você também não tem vasilha? O poço é fundo. Aí começou a questionar. Vocês já perceberam, abençoados, que a religião, ela questiona Deus? A religião questiona muito Deus, né? Então Jesus estava dizendo: eu tenho uma água para você, essa água vai fluir dentro de você, esta água vai produzir vida em você. Aí ela não crê, ela vai questionar. Como assim? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, deu de beber aos seus animais, os seus filhos também beberam daqui? A religião, comparando aquela mulher samaritana com a figura da religião, sempre quer comparar Deus, o Senhor, a sua autoridade, a sua palavra, com A mais B.
Você é maior do que o pastor Jacó? Você é maior do que o profeta Elias? Quem é você? Os fariseus começaram a fazer isso de Cristo. Quem é você? Você está se dizendo filho de Deus, mas quem é você? Os sinais que tu opera não vêm de Deus, é de Beelzebu, sempre contrariando a palavra de Deus. E Jesus disse: se você conhecesse Deus, o dom de Deus, se você soubesse quem fala com você, mas aquela mulher não sabia. Então, quando ela começa a entender que a mensagem que Jesus estava falando era algo que fugia do natural, que o que Jesus estava propondo para ela não era um copo com água que ia saciar sua sede momentaneamente. Aí ela começou a entender a mensagem, ela disse: dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não precise retornar aqui. Então, observe que a primeira coisa que ela diz é para que eu não venha ter sede e retorne aqui. Ou seja, eu quero saciar minha sede. Então dá-me dessa água, porque eu estou cansado disso aqui. Queridos, a religião nos cansa, porque você roda, parece aquele roda Jequiti, e não sabe o lugar. É como aquele povo no deserto, ó, 40 anos ali rodando no deserto. A religião é assim. Quer ver? 7 dias de jejum por libertação da família. O camarada vai e faz. Mas não libertou. Então vamos fazer mais 7. Faz. Não libertou. Então vamos fazer o número 21, que é de Daniel. 21 dias de jejum e oração forte. Faz. Mas não libertou. Que vai acontecer alguma coisa na vida de alguém, vai acontecer. Isso é probabilidade, sempre acontece algo. Se o fulano, beltrano, ciclano, se você orou por ele, se não orou, se ele vai deixar de beber, de usar droga, pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é porque o jejum que você fez. Então ficam lá e derrubam Golias. Mas o Davi não já derrubou? Mas a religião ensina que você tem que derrubar de novo. Isso é dar volta. Isso é cansativo. Isso é poço de Jacó, onde todo dia tem que fazer a mesma coisa, a mesma rotina. E a muralha de Jericó, ei, meus irmãos lá, meus irmãos ali, está ali atrás, um casal ali, casal de namorados. Dona Cleusa, está dando risada aí, está dando terra aí, né, Dona Cleusa? E a muralha de Jericó, pensa numa mulher que rodava a muralha de Jericó, ela ali, ó. E roda 7 dias e 7 noites, e a gente saiu, era lá do manto dela também. E sai na cidade, joga sal na cidade, joga óleo, joga azeite, e não muda nada, irmão. Está todo mundo mesma coisa ou pior, irmão. Não muda nada. A mente cauterizada, atrofiada pela religião. E continua a campanha do papuco de milho, e do número do sapato, e do desafio com Deus, e não sei o quê, e a água de Israel, e a água benta do padre não pode, que é pecado. Não muda nada, irmão. Isso é a figura do poço de Jacó. Então Jesus começa a falar para aquela mulher: eu tenho uma palavra para você. Agora o mais interessante que Jesus, ele fez uma pergunta. Aliás, ele deu uma ordem àquela mulher, que está aqui. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Agora olha que interessante. O que mais prendeu a atenção daquela mulher não foi Jesus dizer que tinha uma água que ia saciar a sua sede. Foi Jesus revelar que ela não tinha. Não é assim na religião? Você pode bater na religião, a palavra liberta, a palavra cura, salva a tua mente, cura as tuas feridas, abre o teu entendimento, e o povo está assim, ó. A palavra de Deus é espírito e vida.
Você já está no reino inabalável de justiça, você está perfeito no Senhor. E o povo está assim, ó. Esse irmão está dizendo que eu estou perfeito no Senhor, eu sou um miserável, pecador, pobre, cego e nu. Mas a palavra diz que com o único sacrifício, Ele aperfeiçoou o seu povo para sempre. A palavra de Deus diz que não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Ele se compadece, usa de misericórdia, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos filhos. E o povo está assim, ó, não liga, isso é água, água viva, palavra que limpa, que sara. E o povo está assim, ó, não liga. Agora, quando o camarada diz assim, eis que eu te digo, o Senhor me mostrou que lá no seu varal tem uma camisa rosa, está estendida, e quando você chegar lá é um sinal de Deus, que Deus está falando com você. A camisa vai estar molhada. Vejo que tu és profeta. Vai ver que estava chovendo e a camisa estava no varal lá de fora. Quer ver? Ah, eu estou mentindo, estou brincando? Tá bom. O camarada vai na dita igreja evangélica, o pastor pega uma rosa, cortou. Ele disse, leva essa rosa para casa. É a rosa do puxamento espiritual. Todos os demônios que estão na sua família e na sua casa vai ser atraído para essa rosa, porque essa rosa está orada, ungida e consagrada. Aí o coitado pega a rosa e leva para casa. Querido, cortou. Interrompeu a vida da flor. A tendência é o quê? Murchar, vai secar, vai morrer, irmão. O camarada vai lá, coloca a rosa dentro da Bíblia, passa 2 anos com a rosa dentro da Bíblia, a rosa murchou, secou, que já colou na página da Bíblia. E ele diz, aí, meu pastor falou, todos os demônios da minha casa, está tudo aqui nessa rosa. Por quê? Porque murchou a rosa. Olha no que eles acreditam. Ele pega um copo com água, levanta e diz que consagrou a Deus e aquela água agora tem poder. E o povo se prende nisso. O povo não quer água da vida, o povo quer ouvir, sabe, besterol. A mulher ouviu que ele tinha uma água viva, mas ela se prendeu quando ele disse, disseste bem, tiveste 5 maridos, e esse que tu tem agora também não é teu. A mulher bateu o olho e disse, eita lá manaia, eu vejo que tu é profeta. Eu posso pregar o dia inteiro aqui, o sistema religioso não dá glória a Deus. Agora, se eu chegar aqui e dizer assim, não aqui no canal, que o povo não é bobo, mas se alguém entrar aí do sistema religioso que gosta disso, você que entrou aqui nesta mensagem, você que está assistindo aqui esta palavra, e para você ver que é Deus falando, é você mesmo que está com blusa vermelha. É claro que vai ter alguém com blusa vermelha assistindo, algum dia da vida. Fala, Deus, não é possível, esse homem falou diretamente para mim. Claro que ele não sabia que era para você, mas ele jogou o barro, vai que cola. Você mesmo de camisa vermelha, a coitada está lá do outro lado, não conhece o abençoado. É Jesus falando. Aí o camarada começa a dar as sugestões dele. Vai lá e conserte aquilo, ou faça aquilo, ou sacrifica assim, ou assado. A pessoa vai fazer um monte de coisa que não era para fazer, achando que Deus está direcionando. Por quê? Porque teve aquela mensagem, vejo que és profeta, porque revelou que o marido não lhe pertencia, tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Querido, e esse é o tema. Tem gente seguro, abraçado, convivendo biblicamente com um marido que não pertence a ela. Olha aí, 2 Coríntios 11:2 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Esse é o apóstolo Paulo falando. Porque zelo, o zelo aqui é o cuidado, né? Porque eu cuido de vocês, eu estou com cuidado de vocês.
Porque o zelo por vós, com zelo de Deus, o zelo de Paulo, o cuidado de Paulo, era com o cuidado de Deus, não era com o cuidado da religião, para que você fique aqui, para que você aceite Jesus aqui. Não, eu estou com cuidado, com zelo por vocês, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só, que é quem? Cristo. Então o cuidado de Paulo, a preocupação de Paulo, o zelo de Paulo, era para apresentar a igreja como a virgem pura a um só marido. Não é a 5, não é a 6. Ah, mas eu já tive 5. Jesus disse, nenhum era teu. Agora eu estou no 6º. Jesus disse, também não é teu. Parafraseando para melhorar o entendimento. Ah, irmão, você quer me ensinar? Eu já fui de 5 denominações. Você tem quantos anos? Dia 22 agora eu faço 4.0. 40. Você tem quantos anos? Ah, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você quer me ensinar, irmão? Eu tenho 60 anos. Eu tenho 50 anos só de ministério. Aí ele começa a contar os maridos que ele teve. Você vai entender daqui a pouco. Eu fui da X, não vou dar nome. Eu fui da igreja Y. Eu fui pentecostal, eu fui tradicional, eu fui neopentecostal, eu fui romano, eu fui isso, eu fui espírita. Aí ele começa a contar os maridos que ele teve. E para Cristo, dissestes bem, tiveste 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. E agora o que tu tem, onde tu está, o que tu ouve, nem te pertence. Porque não é para você. O cuidado, ou melhor dizendo, esse marido com quem você se envolve, ele não cuida de você. Qual é a ideia no sentido do casamento, né, do marido e da mulher? É um cuidar do outro. Então, o marido, pelo menos na teoria, ele tem essa responsabilidade de cuidar da parte mais sensível, mais frágil nesse sentido. Agora a pergunta é, uma pessoa, no caso da mulher samaritana, que teve 5 e tinha um que não era dela, você acha que aquele marido que estava com ela, que era o 6º, ele investia tempo para ela? Cuidado dela? Não. A primeira falha que nós vemos é que se ela teve 5, nenhum cuidou. Porque senão ela não teria 5. Aí ela estava com o 6º, Jesus disse, não é teu. Ah, mas ele cuida de mim. É como se Jesus dissesse, não cuida, porque se cuidasse, tu não estava aqui buscando água, ele vinha buscar no teu lugar. Então aquele marido que ela estava, de fato, não pertencia a ela, era de outra. Por isso que não cuidava dela. Por isso que todo dia ela descia ali para buscar água. Porque o marido que ela tinha não era dela. Por que é que a religião nunca sacia sua fome e sua sede de justiça por Deus? Porque está com o marido errado, irmão. Não é Cristo. É o pastor. É o líder. O marido é quem está na frente nos pseudos púlpitos, dizendo o que é que a esposa, que é a igreja, tem que fazer. O marido não é Cristo, é o pastor presidente da instituição. Porque lá o marido que é Cristo, que deveria conduzir a esposa, que é a igreja, ele não entra, ele está do outro lado, batendo na porta, pedindo para entrar. Mas o anjo da igreja, Apocalipse 3:20, não deixa ele entrar. Então ele não entra, ele não cuida da sua esposa. E ele não cuida, não é porque ele não quer, é porque a igreja está em adultério. Está com outro marido que não pertence. Porque quando o marido diz, venha sacrificar no altar, esse não é o marido que cuida da igreja, esse é um lobo que está usufruindo da esposa de Cristo.
Então, quando ele fala e ensina tudo fora daquilo que Cristo quer para o seu povo, a igreja, a esposa, ela não está com o marido correto. E o que acontece? Ela vai sofrer. Só se vê em maldição. Você já viu que no sistema religioso o povo só se vê em pecado? Um irmão me falou ontem por telefone, irmão, eu estava em um local e aí eu comecei a falar de Cristo, falando que nós somos abençoados, que Ele na cruz apresentou um perfeito sacrifício. E o camarada disse assim, não, eu sou pecador. Aí o outro olhou e disse, não, eu também sou pecador, só você está dizendo que é perfeito? Aí o irmão disse que olhou para eles assim e disse, rapaz, vocês desprezam o que o Cristo fez pela igreja, é? Porque Cristo disse que se manifestou para tirar o pecado do mundo. Está todo mundo aqui dizendo que é pecador? Por quê? Porque o marido que cuida não é o verdadeiro, que ensina que nele a igreja está limpa, sem ruga, sem mancha, sem mácula e nem coisa semelhante. Então Paulo cuidava com zelo de Deus para apresentar a igreja, a esposa, como uma virgem pura, a um marido, a um só marido, a saber, Cristo. Paulo disse, eu plantei, mas eu não sou marido. Apolo regou, mas Apolo não é o marido de vocês. Então é Pedro porque recebeu a chave lá no primeiro século. Nem Pedro. Quem dá o crescimento é Deus. Ele que é o verdadeiro marido da igreja. É Ele que cuida da igreja. Romanos 7,3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está ou estará livre da lei matrimonial. E não será adúltera se contrair novas núpcias, ou se casar novamente. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. O que Paulo estava falando aqui? O que Paulo estava falando aqui, abençoados, é que o povo estava querendo viver Cristo, o marido da igreja, mas eles também estavam querendo viver Moisés. É só ler o contexto. Se Moisés, que representa aqui a lei, tivesse vigorando, e eles pertencessem, ou estivessem contraindo núpcias com Cristo, eles estariam em adultério. Mas só tem um detalhe: Moisés, a lei, já tinha morrido. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Como a lei não vigorava mais, a lei de Moisés não vigorava mais, eles agora não estariam em adultério se eles contraíssem novas núpcias, ou seja, casassem com outro. O problema, abençoados, é que a igreja não entendeu que já estamos, isso os judeus, muito mais nós, a igreja não entendeu que eles, lá no primeiro século, eles estavam viúvos de Moisés e já poderiam casar-se com Cristo. A carta aos Hebreus, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, é Paulo enfatizando, batendo e mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. Mas o povo queria estar, melhor dizendo, em prostituição. Uma hora era Cristo, outra hora era o sacerdócio levítico. Tem mais? Vamos entender melhor. 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro quê? Marido. Vocês morreram para a lei. Se a lei tivesse em vigor, vocês seriam chamados adúlteros se casassem com outro. Mas como a lei não vigora mais,
Vocês que viveram lá no primeiro século, dentro do contexto da lei, vocês agora morreram para a lei, para viver agora livres para outro. Que outro? A saber, aquele que ressuscitou dentre os, a fim de que frutifiquemos para Deus. Para dar fruto para Deus, você tem que estar com o marido certo. Se o marido não é teu, não dá fruto para Deus, irmão. Eu passei 18 anos e eu não dava fruto para Deus, eu dava fruto para o marido da religião. Eu dava fruto para o pastor, para a instituição religiosa. Porque lá eles só visam o crescimento congregacional, institucional. Não tem nada a ver de você se libertar, não tem nada a ver de você se transformar, nada disso. Eles querem te manter cativo. Sabe daqueles maridos machistas que aprisiona a mulher, que bate na mulher, que ameaça psicologicamente? Assim é o sistema religioso. É ou não é? Não é não, irmão. Não é? Segura aí. Pastor, eu vou viajar. Posso? Não. Viu aí? O marido batendo na esposa. Pastor, estou querendo comprar uma casinha para mim. Olha, cuidado, não mexa no dízimo do Senhor. As ameaças. Pastor, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Foi aqui que você recebeu a bênção. Pastor, eu quero isso na minha vida, eu vou atrás disso. Cuidado, irmão, nem tudo que reluz é ouro. Começa a ameaçar, porque o marido não é teu. E quando o marido não é teu, falando para a igreja, ele não vai cuidar, ele vai bater, irmão. Vai abusar da esposa. Cristo não abusa da sua esposa, ele ensina, ele cuida. Mas o pastor, mas o líder religioso, eu não estou generalizando, mas vocês estão entendendo a mensagem? Ele quer só usufruir, ele quer ter apenas prazeres e não responsabilidade. O marido que não é teu, tiveste 5, não foi, mulher? E agora o que tem não é teu? Ele não está nem aí para as tuas emoções, se tu tem um vestido novo, se hoje é dia dos namorados ele vai te dar um buquê de rosa, ele não está nem aí. Ele só quer usar, abusar, curtir e ainda sair contando para os outros o que fez. A religião é assim. Quer ver? Eu vou contar tudo. Fazer como um pregador legalista. Fala Jesus, fala Jesus. O marido que abusa da mulher, porque não é marido, o marido não pertence. Ele vai nas convenções pastorais, chega lá, aí um diz assim, a minha igreja tem 300 membros. Aí o outro olha assim, 300 membros só tem na congregação lá no fundo de casa, irmão. A minha tem 1.500, começa a se gabar. Por quê? Porque está abusando da esposa. Porque não é esposa, ele não cuida. E você tem quanto aí por mês? Você tira quanto de dízimo e oferta? Você está pensando que não rola esses podres, não? Eu tiro em torno de, por baixo, 200 mil reais por mês de oferta. Fora as campanhas, os projetos e os desafios com Deus. Por quê? Porque ele só quer sugar. Porque a esposa não é dele, não pertence a ele. Por isso que Paulo se esforçava para apresentar como uma virgem pura a um só marido. Paulo não estava ali querendo adulterar com a esposa de Cristo. Paulo estava levando a esposa a compreender que o marido não era ele, era Cristo. E se alguém dissesse, Paulo, mas eu já fui discípulo de Pedro, eu já andei com Jesus de Nazaré. Paulo, eu fui ungido por Tiago com óleo santo. Paulo ia dizer, tu teve quanto marido? 4, 5? Tem um agora? Também não é teu. Você só vai frutificar para Deus quando você pertencer ao outro marido, ao verdadeiro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aqui fala de outra manifestação,
que não é a lei, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Pela lei você não dá fruto para Deus, você dá fruto para o homem. Porque, vou guardar sábado, porque eu não como carne de porco, porque isso não tem nada a ver com Deus, porque Moisés já morreu. E quando eu falo Moisés, eu não estou falando o personagem em si, mas a lei acabou em Cristo, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Moisés morreu e o povo está livre para andar com Cristo. E Paulo brada lá na Galácia 2, capítulo 5, versículo 1: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de servidão de outro marido, de outro líder, do bispo, do pastor, do apóstolo. Segunda Coríntios 5,15: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo disse para os coríntios: quando eu fui até vocês, eu nada me propus saber entre vocês, o que é que vocês comem, quanto vocês ganham de salário, qual é o auxílio emergencial que vocês recebem. Eu não quis saber nada, eu não quero saber se você gosta de verde ou de amarelo, se a sua casa é mansão, se você dorme na rede. Eu não quis saber nada disso. O que eu quis saber de vocês, o que eu passei para vocês, é a mensagem daquele que ressuscitou dos mortos. Foi isso que Paulo falou para esta igreja lá, a primeira carta. Eu nada me propus saber entre vocês, a não ser o Cristo crucificado, ou seja, ressuscitado. Então, abençoados, para viver agora é para aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é o marido verdadeiro da igreja. Olha aí, João 9,26, são textos simples que nós vamos entender aqui. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Não te abriu? Como te abriu os olhos? Esse contexto, João capítulo 9, está falando de um cego que nasceu, né? Ele já era cego de nascença, e Jesus curou ele, abriu os olhos dele. Aí os fariseus, os pastores da época, que os fariseus aqui eram os príncipes dos sacerdotes, os fariseus questionaram o jovem: vem cá, você nasceu cego mesmo? O jovem disse: sim, nasci cego. Não acredito. E você agora está enxergando? Irmão, olha aqui, olha a quantidade de pessoas aqui presencialmente, e vocês aqui na gravação. Quantas pessoas estavam cegas no sistema religioso? Não via nada. Andava porque o homem conduzia. Era assim ou não era? Me desculpa a expressão que eu vou falar. Eu quase me ferrava, porque eu fiquei quase 4 anos da minha vida esperando um casamento que o pastor profetizou na minha vida. Eu fiquei 4 anos orando por abençoada que nunca me quis. Porque eu não era conduzido pelo marido verdadeiro. Até que a minha digníssima esposa que está ali apareceu e me tirou da solidão. Entendeu, abençoados? Então, não pode falar que já. Então, perguntaram: como te abriu os olhos? Aí correram para os pais. Só que tem um detalhe: os pais eram obreiros lá na sinagoga. É só ler o contexto. Os pais eram obreiros lá na sinagoga, não saíam da sinagoga. Perguntaram os pais dele: vem cá, seu filho era cego mesmo? Aos pais: era cego. E ele está vendo mesmo? Está vendo. E quem curou ele? Aí os pais não disseram que foi Jesus que curou. Sabe o que eles disseram? Vá lá e pergunte a ele, porque ele tem idade para responder por si mesmo. Agora, por que eles não disseram a verdade? O texto vai dizer lá: com medo, porque os judeus disseram que quem dissesse que foi Cristo que abriu os olhos, eles iam expulsar da igreja evangélica, da sinagoga. Viu? Na religião, se tu falar a verdade, tu é expulso. Eu fui. E você, queira quer não, foi também.
Se lá dentro você descobrir um erro, uma coisa oculta, e você denunciar, te prepara. Se vacilar, até ameaça de morte você leva. Se não te ameaçar de morte, tem gente que ameaça de morte. Mano. Tem pastores aí que dá tiro, irmão. Em obreiros que descobre o podre deles lá e revela. Se não ameaçar de morte, literalmente falando, ameaça psicologicamente. Filho do diabo. Aqui, em vez em quando passou uns aí, ó, de onde eu era. É desviado. Nem é pastor. E daí? Eu estou bem casado. O marido cuida da esposa. Nós não estamos sendo abusados pelo sistema mais, que arrancava tudo, até a tua saúde mental, irmão. Dinheiro nem se fala. O marido agora que, de fato, age em nossas vidas, ele cuida da sua esposa, da igreja, alimenta a igreja. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? 9:27. Ele lhe respondeu, o jovem que foi curado, já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Aí o jovem agora pegou neles. Ó. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Porventura, vocês também não estão querendo casar com ele, não? Andar com ele, não? Para que foi dizer isso? Meu irmão, se você chegar para a igreja hoje, para os irmãos que congregam em certos lugares e dizer assim, ó, vou te falar uma coisa, você não está sendo conduzido por Cristo e sua palavra. Só porque eu te amo, eu vou te falar a verdade. Você está sendo conduzido pela tradição religiosa que não tem nada a ver com Cristo. Como assim, irmão? Se eu dou dízimo é porque está na Bíblia. Irmão, eu sei que está na Bíblia. Mas está na Bíblia também que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Tu já foi circuncidado? Ah, não, mas aí veja bem. Então você vai falando essas verdades e isso vai incomodando eles. Como assim, irmão? Você tem que ir na casa de Deus para receber a bênção do profeta. Você diz, irmão, nós somos casa de Deus porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. E ninguém pode amaldiçoar quem ele já abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós, a igreja do Pai, somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Que nada, irmão. Aí o jovem disse, vocês querem tornar discípulo dele. Eu estou achando que vocês estão querendo seguir a ele também. Olha a resposta deles aí, ó. Então o injuriaram. Eles ficam nervosos, irmão. Teve um pastor que quase me bate quando eu falei para ele, rapaz, você sabe que dízimo não é para a igreja, mas você, ele fala grosso assim, né? Mas você tem que pedir dízimo, porque como é que vai manter a obra do Senhor? Eu falei, que obra? Jesus disse, esta é a minha obra, que creais naquele que Deus enviou. Ah, mas você tem que pedir dízimo, porque senão o povo não vai abençoar. Eu falei, rapaz, você sabe que não existe Santa Ceia na Bíblia. É Páscoa dos judeus. A palavra ceia, cear, quer dizer jantar noturno. Jesus celebrou a Páscoa em todos os capítulos da Bíblia. Você vai ver, e você é teólogo, eu falei para ele, você é teólogo, você sabe que não existe Santa Ceia. Não existe pegar um pedacinho de pão, dizer que é santo, e beber um copinho de vinho, que lá era vinho mesmo, e agora é suco, e dizer que é sangue de Cristo. Você sabe que não existe Santa Ceia. Sabe por que ele falou? Eu sei que não é Santa Ceia. Eu falei, pois é, e por que você faz? É porque isso é tradição, a gente não pode mexer na tradição. Eu falei, o problema de vocês é esse aí. Vocês anulam o mandamento do Pai por causa das vossas tradições. E aí, como é que ele ia ganhar para mim? Ah, você disse que... Para mim não, né? Para a palavra, né? Você disse que eu te inspirava, que você aprendeu muito comigo, e agora você está dizendo que... Falei, meu irmão, fala a verdade, batismo na água salva ninguém, não está vendo que foi transitório? Foi da lei? Ah, mas você não pode tirar a base da igreja.
Você não pode tirar isso que é base, porque se a gente tirar isso, a gente entra em descrédito. Você vai deixar de ganhar muitos irmãos para a sua igreja, e o povo vai tudo para o engano. Eu falei, como está no seu? Aí ele me bloqueou, não fala comigo. Porque a verdade dói. Porque ele queria que eu cobrasse dízimo, que eu batizasse em águas, todo o ritual judaico oriundo lá dos judeus. Por quê? Porque está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, irmão. Tanta coisa que está na Bíblia. Está na Bíblia que a mulher naquele período tinha que ficar separada do marido. Hoje fica? Vai dormir fora de casa? Não. Está na Bíblia que os leprosos, que hoje seriam um câncer de pele, por exemplo, teria que ir para a cidade dos leprosos. Está na Bíblia. Vai ficar hoje? Não. Está na Bíblia que se dois homens estivessem brigando, a esposa de um fosse lá interferir, pegasse acidentalmente na parte masculina do homem, na hora tinha a mão amputada. Está na Bíblia. Vamos fazer isso? Claro que não. Está na Bíblia, se minha filha me desobedecer, eu teria que pegar e entregar ao sacerdote para disciplinar. Está na Bíblia, eu vou fazer isso? Claro que não. Está na Bíblia que pecado de adultério, pela lei, imediatamente era apedrejada. Qual é o homem hoje que a sua filha adulterou, que fez lá alguém, vai pegar filho e vai matar? Está na Bíblia, claro que não. Agora, não comer carne de porco é fácil. Então injuriaram e disseram, discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, casado com outro marido, que não pertencia mais, porque a lei já não vigorava mais. Ou melhor dizendo, aqui nesse contexto ainda vigorava, que Jesus ainda não tinha morrido para estabelecer a nova e eterna aliança. Mas a lei já não era mais aquilo que estava conduzindo o povo de Deus, porque a mensagem agora era a mensagem do reino, que estava próxima a ser estabelecida. Nós somos discípulos de Moisés. Você prega o evangelho da graça hoje, o povo diz, eu não quero essa palavra não, eu não dou crédito a essa palavra, porque eu sou discípulo do bispo. Porque eu sou discípulo do profeta não sei quem. Não é de Cristo, é de Moisés, é do bispo, é do pastor, é do homem, da instituição, não é de Cristo, irmão. Está casado com outro marido, está em adultério, vai sofrer, só sofre, e paga o preço, e vai, e dá, e vai, e cai, e levanta, e bebê, e demônio que nunca sai, que é 10, 20 anos se manifestando nesses lugares, nunca se liberta, porque não conhece a verdade, porque não é cuidada pelo verdadeiro marido, está sendo conduzida por homens. E os homens não querem que as pessoas se libertem, porque se as pessoas se libertar, vão deixar de ser manipuladas. João 5,45, disse Jesus, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Olha o que Jesus estava dizendo, eu não vou acusar vocês perante o Pai. Lembra da a mulher que foi pega em ato de adultério? Quando levou, Jesus disse, quem não tiver pecado, entre vocês atire a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado de consciência, porque estava debaixo da lei, debaixo do ministério de condenação e morte. Era conduzida pelo marido que dava força ao pecado, que era Moisés. Aí todos saíram. Jesus disse, cadê todos os acusadores? A mulher disse, não sei, foram embora. Jesus disse, vai também, não peque mais. Porque se você continuar, então é sinal que aquela mulher de fato foi pega em ato de adultério. Só tinha um problema, segundo a lei, quando o casal era pego em ato de adultério, os dois tinham que ser apedrejados, só levaram a mulher para provar Jesus. Por que não levou o homem também? Que tinha que apedrejar os dois. Então Jesus já percebeu a malícia. Como ele não veio para acusar ninguém perante o Pai, mas sim para salvar daquela situação de condenação e morte, Jesus disse, vai, não peque mais, porque se você pecar de novo, eles podem não trazer até a mim e te matar por lá mesmo. Porque ali era pecado, que disse João lá na primeira carta, por este pecado, há pecado, que eu digo que vocês não devem orar, porque não tem jeito, porque é pecado para a morte. E o adultério, segundo a lei, era um desses pecados que era digno de morte, era sentenciado à morte. Então Jesus disse, vai, não pegue mais, não adultere mais. Mas Jesus não acusava ninguém, e ele disse, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é quem? O falso marido, que não é o marido da igreja, ele diz que é o diabo, é o Satanás. O Satanás está acusando você. Não tem nada disso, quem acusa é a lei, irmão. Era a lei que acusava. Moisés estava vivo aqui nesse contexto?
Não, mas a lei estava vigorando. E quem estava debaixo da lei, vivia debaixo de um ministério de condenação e morte. Aí Jesus disse, Moisés acusa vocês perante o Pai. Mas o sistema religioso diz que é o diabo. E como era que Moisés acusava perante Deus, irmão Elcio? Simples, irmão. Porque eles tinham que cumprir a lei. Como eles não tinham a capacidade de cumprir a lei, eles se viam sempre em falta com Deus. Ou seja, era como se Moisés estivesse dizendo, é claro que Moisés não existia mais, mas a lei vigorava. É como se pela lei de Moisés estivesse dizendo, olha, era para cumprir isso aqui, ó. Eles não cumpriram. Moisés acusava. Olha, era para guardar o sábado. O irmão Tiago não guardou. Moisés acusava. Por isso que o povo ia até João Batista para ser batizado, confessando os seus pecados. O pastor hoje vai batizar nas águas, ele diz, o que foi que tu fez? Ah, irmã, é porque eu fumava. E o que foi que tu fez semana passada? É porque eu xinguei. Mas não era esse pecado. O pecado que o povo confessava na hora do batismo era o pecado, transgressão da lei de Moisés. E o povo ia até com João para ser batizado, confessando os seus pecados. Ó, irmão João, eu não guardei o sábado. Outro vinha, ó, irmão João, eu pequei, desejei o que era do próximo. Ó, irmão João, era isso, a transgressão da lei que eles confessavam perante João e era batizado, porque Moisés, a lei, acusava perante o Pai. Jesus disse, eu não vim acusar vocês, quem acusa vocês é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. O povo confiava em Moisés, não confiava em Cristo. Assim está hoje. O povo não confia em Cristo, não confia no Evangelho, confia no pastor. O que aquele homem disser, eu coloco a minha mão no fogo. Vai sair todo sapecado. Queridos, entendam uma coisa, por favor, não é nada pessoal. Não estou falando nada contra o irmão que pastoreia uma igreja, que tem muitos irmãos de caráter, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas de Deus, pessoas do bem. Eu estou falando da doutrina, do ensinamento deturpado, tá bom? Eu tenho amigos pastores que ainda mantêm relacionamento comigo, conversa comigo, brinca comigo, não é como um ignorante lá que não fala comigo mais. E sabe que eu penso diferente deles. E eles dizem assim, tem coisa que eu entendo, Elcio, tem coisa que eu não entendo. Eu sei, filho, porque você está na tradição lá, onde tem pastor presidente sobre a sua vida. Mas nossas vidas, quem pastoreia é o Espírito Santo. Então não é nada pessoal, é contra a doutrina, é sobre o ensinamento errado. 46. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O que Moisés escreveu apontava para Cristo. Hebreus 10 diz que a lei era sombra do que havia de vir. Na lei tudo era sombra, irmão. A lei ela teve seu período e foi transitória. Passou, desvaneceu, acabou. A glória de Moisés acabou. Estamos vivendo o pacto eterno da graça de Deus. Olha lá, Hebreus 3:5. Olha aí, ó. E Moisés era, olha o emprego do verbo, era ou foi, não é mais. Porque aqui, quando nós acreditamos que foi Paulo que escreve aos Hebreus, quando o escritor está falando essa carta aos Hebreus, Cristo já tinha ressuscitado. A graça já tinha sido estabelecida. É claro que havia ainda transição, porque o templo estava de pé, sacrifícios ainda eram feitos, mas de fato a graça já estava em eminência ali. E a lei de Moisés já não tinha mais eficácia. Então o escritor aos Hebreus diz assim: e Moisés era ou foi fiel em toda a casa de Deus. No contexto aqui, casa de Deus não é apenas especificamente o templo, mas em Jerusalém, o povo judeu de um modo geral. Como servo, porque Moisés foi servo da casa de Deus, ou seja, dentro daquele contexto do judaísmo, para testemunho das coisas que haviam de ser o quê? Anunciada. Viu que Moisés era sombra? Porque Moisés estava ali, sendo fiel sobre a casa de Deus, mas era para testemunho das coisas que havia de ser anunciada. E quem anunciou essas coisas? Foi Moisés? Não, os apóstolos, principalmente Paulo. Então eles não estavam vivendo mais Moisés, mas o povo queria viver Moisés. E até hoje, na religião é assim, o povo querendo viver para outro marido. Cristo é o marido que cuida da igreja, mas o povo quer viver a lei de Moisés, ou o sistema pastoral que eles impõem aí, por aí afora.
Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, já não é templo, já não é algo físico, né? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mais 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele, essa tradução não gostei, quanto é ele também mediador de o quê? Superior? Todo casamento tem o quê? Uma aliança. Pergunta para aquela mulher samaritana se ela tinha aliança. Não tinha. Porque ela teve 5, ninguém colocou aliança nela. E o que ela tinha também não era dela. Você que está me acompanhando aqui, ou você que vai assistir essa live, você não tem aliança com Deus por causa da religião. A nossa aliança com Deus é por causa do feito de Cristo. Não é você que... Quem aqui nessa manhã não tem ainda uma aliança com Deus? É o irmão lá no fundo. Veio aqui, veio fazer uma aliança com Deus. Que aliança com Deus, rapaz? Jesus, o Cristo ressuscitado, não é uma mercadoria barata que você decide aceitar ou não. Ele é Senhor da nossa vida. A aliança não parte de mim para Ele, partiu dele para com o seu povo. Foi Ele que casou com a igreja. O que existe da nossa parte é um reconhecimento desta aliança, deste cuidado, desse esposo que vela, que cuida. Porque todo casamento necessita de uma aliança. Por isso ele trouxe uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas. E essas promessas, que naquele século ainda eles estavam esperando, disse Paulo que todas quantas foram as promessas de Deus, elas já têm o sim e o amém. Já está concretizado, confirmado na nossa vida. Você já está perfeito nele. Não lhe falta nada, é só entender isso. É só dar crédito à sua palavra. 8:7. Porque se aquela primeira aliança, aquele primeiro marido, aqueles primeiros maridos, fui umbanda, fui quibanda, fui tatarabanda, fui pentecostal, fui isso. Não. Se aquelas primeiras práticas fossem verdadeiras, se a lei de Moisés fosse para perdurar eternamente, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então aquele primeiro casamento não deu certo, porque foi um casamento à base de defeito. Não era que a lei era ruim. A lei, disse Paulo, a lei é boa, a lei é santa e justa, mas o não cumprimento da mesma torna o homem pecador. Por isso, o Filho de Deus, o próprio Deus, se manifestou em carne para no seu corpo ele levar as maldições que havia debaixo da lei. Disse Paulo, porque está escrito, já era profecia lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se tornou maldito no lugar do seu povo, porque aquela aliança era defeituosa. Por isso procurou lugar para estabelecer uma segunda aliança, onde de fato Cristo se tornou o esposo da igreja. Detalhe, não é mais noivo. O casamento já foi consumado. Não, irmão, a igreja me ensinou que nós somos noivos do Cordeirinho. Aí um dia, quando nós formos para o céu, aí a gente vai passar a ser esposa. Não. Quando Jesus disse está consumado, a aliança perfeita, reino inabalável de justiça, já é uma realidade nas nossas vidas, amém? A lei não vigora mais. Foi procurado lugar para uma segunda aliança. Acabou a lei
foi estabelecida a graça de Deus em Cristo Jesus. E nela você está bem casado, seguro, tranquilo, sem temor do mal. Olha aí, Efésios capítulo 5, vou ler rápido para vocês entenderem por causa do tempo. Efésios capítulo 5, versículo 22, Paulo vai fazer uma narrativa comparando o casamento, né, normalmente falando, mas com um cunho de ensinar, de trazer uma mensagem para a igreja. Olha lá, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como quem? Ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, serei breve, é a questão de cultura, tá? Essa questão aqui é uma questão cultural. A mulher ser submissa em todos os aspectos, como ao Senhor, era uma questão cultural do Oriente Médio. Até hoje é assim. Mulher lá não tem voz, mulher lá não pode tirar habilitação, mulher lá não pode fazer faculdade, está melhorando agora. Mas mulher lá não pode pensar, não pode ir na praia, se for na praia tem que estar com a burca, o homem toma banho, ela fica só na areia. É aquele sistema machista e cultural deles, tá bom? Então Paulo, respeitando isso, porque Paulo estava falando para um povo dentro do seu contexto, Paulo dizia assim, por exemplo, como a própria mulher de Abraão chamava o seu marido de Senhor. Imagina que a minha esposa vai chamar Senhor Elson. Faz sentido, né, irmão? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, naquele contexto, para aquela cultura, de fato, as mulheres tinham que ser submissas em todos os aspectos. Irmão Elson, mas isso aqui é bíblico, então não pode acontecer hoje? Hoje não. Se acontecer isso hoje, é escravagismo. Porque imagine, abençoado, uma coisa é o marido ser convertido ao Senhor, ele entendeu seus limites. E outra coisa é o marido chegar bebum em casa e dizer, olha, você tem que ser submissa. Tem que fazer tudo o que eu quero. Não, irmão, calma lá. Não é assim não. Entender o papel de mulher, entender o papel de esposa, como o marido também deve entender o papel de marido, porque no contexto aí vai dar uma lapada nos machos. Ah, eu gostei desse... Oh, Glória, eu gostei desse texto. Ó, mulher, tá vendo lá? Deixa Deus falar. Aí o marido toca assim na mulher, viu, varoa? Aí, ó, a mulher tem que ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, meu irmão. Aí, se a mulher desobedecer o marido em alguma coisa, o marido pediu, ei, vocês aí fora, presta atenção aqui, viu? Não, eu mando Jesus tomar a bênção de vocês. Se o marido disser assim, traga uma caneca de café aqui na cama, e a mulher disser, eu não, vai lá e pegue. Eu não sou doido de gritar com Cris, traga aqui uma caneca de café. Oxe, a minha esposa é capaz dela dizer, vá lá, pegue para você e para mim. Então, entendeu, abençoado? Uma coisa é você ter respeito, cuidado, mas outra coisa é ser submisso como esse contexto, ou como esse texto, mostrando dentro daquela cultura. Tá? Mas vai. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vamos lá, 23. Porque o marido é a cabeça da... irmão, isso aqui está tudo errado? Não, não está errado não, irmão. Você tem que se posicionar e entender uma mensagem que tem aqui dentro. Paulo está falando de um casamento dentro de uma cultura. Aqui Paulo está falando de um casamento. Agora Paulo vai começar a espiritualizar o manto. Aí é onde a gente entra. Tá bom? Se Paulo estivesse falando no Brasil, Paulo não ia dizer para a irmã aqui, você mulher, seja submissa ao seu marido em tudo, como ao Senhor. Paulo não ia dizer isso, porque a nossa sociedade, a nossa cultura não permite isso. Entendeu? Mas lá era assim, porque Paulo está usando a figura do casamento judaico. Porque o marido é o cabeça da mulher como parte mais forte, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador de quê? Quem é o salvador? Cristo, que é o cabeça da igreja. Se está casado contra o marido, está perdido. É como eu falei aqui, né? O povo só se vê em perdição, em maldição, isso e aquilo, por quê? Porque não está bem casado com Cristo. Mas se está bem casado com Cristo, entende que estão salvos no Senhor. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, isso na teoria, né? Porque na prática não está. A igreja deve estar sujeita a Cristo, mas a igreja, infelizmente, está sujeita
a outro marido que não é teu. Porque a igreja que está sujeita a Cristo tem que estar sujeita à sua palavra. A igreja que está sujeita a Cristo, ela está casada com Cristo. E se ela está casada com Cristo, ela tem uma que é a nova, que é a segunda, não é a velha. Se colocar a velha no dedo, é prostituição, é adultério. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, observe, abençoado, que o que Paulo estava falando aqui é uma questão de comprometimento. A igreja com Cristo, o marido com a mulher, ele está variando o assunto para trazer a compreensão, a sujeição, a obediência, dentro daquela cultura, como a mulher tinha que estar totalmente entregue ao seu marido. Aí detalhe, irmão, era entregue mesmo, a ponto de Paulo dizer: vocês, bispos da igreja, não pode ter mais de uma mulher, porque dentro daquela cultura era permissível o homem ter 2, 3 mulheres. Lembra de Salomão? O cara era rei, tinha tudo que ele queria, então todas tinham que estar submissas a ele. Então quem podia pagava, como é que chama? É dote, né? Pagava para ter. Aí Paulo disse: vocês que são ministros, bispos, isso aqui, vocês não podem estar tendo 2 mulheres, 3 mulheres, vocês têm que pertencer a uma só. Por isso que Paulo está ensinando isso aqui. 5:25, maridos, olha lá, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou e assim mesmo se entregou por... Aí agora a casa caiu. Porque se o homem cobra que a mulher tem que ser submissa, dá o direito também da mulher cobrar que ele a ame como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí quebrou, né, irmão? Como é que nós vamos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja? Não tem como. Cristo se deu pela igreja. Como é que você vai se dar pela sua esposa? Dar no sentido literal, como Cristo se doou pela igreja. Não tem como. Então Paulo está usando aí uma narrativa para trazer um entendimento de fidelidade e comprometimento um para com o outro. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Está acabando, está acabando. 26. E se entregou por ela para quê? Para que a santificasse. Eu gosto da outra tradução, para santificar. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do jejum. Não, por meio do jejum não. Por meio da lavagem, do batismo nas águas. Também não. Por meio da lavagem de água pela... Viu aí? Então Jesus se entregou pela igreja para santificar por meio da purificação da lavagem de água pela palavra. Foi essa água que ele ofereceu àquela mulher lá, que tinha 5 maridos, e já estava com o 6º, e nenhum era dela. Foi essa água que Jesus queria dar, tá vendo? Mas ela não entendeu, irmão, porque a religião não entende. A religião pensa que comer do corpo de Cristo é comer um pedaço de pão. Quando comer do corpo de Cristo é crer no sacrifício de Cristo. A religião pensa que beber do cálice é beber o copo de vinho. Quando beber do cálice é receber a mensagem de sua morte e ressurreição. Lembra que chegaram para Jesus e disseram assim, a mãe, se eu não me engano, de Tiago e João, os filhos do trovão. A mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse assim: Jesus, Yeshua, no teu reino, não tem como o Senhor colocar aí Joãozinho à direita e Tiaguinho à tua esquerda, não? Aí Jesus disse assim: vocês não entendem o que vocês estão pedindo. Vocês não podem beber do meu cálice, falando da morte. Porque no que tange à direita e à esquerda só pertence ao Pai. Porque o próprio Jesus dizia, no reino, as ovelhas estariam à direita e os bodes à esquerda. Se Jesus pegasse João e colocasse à direita, no reino, como a mãe pediu, está vendo que o povo pede sem saber, sem conhecer? E colocasse Tiago à esquerda, então Tiago era filho da perdição.
Porque na esquerda só estariam os bodes, e na direita as ovelhas, que era sinônimo de filho. Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. Então a igreja de Cristo está santa e irrepreensível. Olha lá, perfeito, olha lá, ó. Para apresentar a si mesmo, apresentar a Ele. Não é apresentar o pastor. Eu quero ver se a minha igreja aqui está santa. Eu quero ver se a minha igreja aqui está... Não, não é pastor. Para apresentar a si mesmo, igreja. Olha lá. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Pense na beleza da esposa. Você já viu quando vai ter um casamento? Minha esposa quase me engana. Ela meteu um monte de massa na cara, pintou o rosto, pintou os olhos. Eu disse quase me engana, porque depois que ela tirou a massa, tirou as pinturas, eu descobri que era mais bonita ainda. Mas enfim. Mas ela quase me engana que jogou um negócio no olho assim, puxou assim e tal, e BBB. Aí na hora de dar o beijinho lá, não pode porque ia trincar o batom. Que negócio é esse, rapaz? Então a noiva, quando vai se casar, ela se arruma, não é isso? Olha o casamento perfeito aqui, ó. Olha lá, ó. Igreja gloriosa, a esposa gloriosa, sem mácula. Não tinha uma rugazinha, irmão, não tinha uma espinha no olho, sem rua, sem coisa semelhante, porém santa, sem o quê? Sem defeito, irmão. A igreja, é você mesmo, nós, diante do Pai, não é diante do pastor, não é diante da religião, não é diante do homem. Diante do homem você está fedendo, você está em pecado. Diante do homem você é o carrapato do cavalo de Jacó. Diante do homem você é a pulga do jegue de Eliseu. Diante do homem você está... Mas diante de Deus? Diante de Deus você é a menina dos olhos de Deus, preciosa aos olhos do Pai, abençoada com todas as olhos, que recebe perfeitos no Senhor, irmão. Olha lá, perfeitos. Porque você não está com um marido que não é teu, que não cuida não. Ele cuida. Ele é o marido que cuida e cuidou. Ele não é aquele marido que disse assim, sabe, vamos casar. Aí a esposa disse assim, vem cá, rapaz, mas eu não tenho nenhum vestido aí. Tu não tem uma camisola aí não? Não. Casa com qualquer coisa? Não. O verdadeiro marido, ele ataviou a noiva. Ele preparou. Olha lá, irmão, perfeitos. Igreja perfeita. Mas quando você ensina isso para a igreja, o defeito não está na igreja. O defeito está no pensamento de quê? Do membro. Porque nós individualmente somos membros. A unidade forma a igreja. A igreja, quando Cristo olha, vê a igreja perfeita. Mas o membro, quando ele não se vê em Cristo, ele não se vê perfeito. Por que é que a religião mostra os membros tudo amputado? Porque o membro não se vê em Cristo. Então o membro se vê fora do corpo. E quando ele se vê fora do corpo, o pastor começa a dizer assim: se você não vem para a reunião, se você não vem para a igreja, você é um membro fora do corpo, está amputado. Vai apodrecer e vai feder. Aí o membro já começa a se inferiorizar e dizer, rapaz. Aí o pastor continua, porque ele não é o marido verdadeiro. Ele está ali só para abusar da mulher, da esposa de Cristo. Se você não der o dízimo, você não vai para o céu, porque está escrito que os ladrões não herdarão o reino. Totalmente fora do contexto. Talvez amanhã eu vou deixar uma mensagem falando sobre essa questão de reino. Então o membro não se vê perfeito em Cristo, porque ele não se vê em Cristo, ele se vê na religião. E na religião ninguém está perfeito, nunca. Eu pergunto a vocês aqui presentes e a qualquer um, por favor, coloque aí nos comentários. Você já viu dentro do sistema religioso um crente dizer que está perfeito? É difícil. Ele só se vê em pecado. Ele diz, não, irmão, eu deixei a prostituição, eu deixei a bebida, mas que Deus tem misericórdia de mim. De vez em quando tem umas coisas assim que... Ele só se vê defeituoso, porque ele não se vê em Cristo. Quando ele passar a se ver em Cristo, ele vai dizer, rapaz, o que Cristo fez foi perfeito.
A igreja está bem casada, o marido cuida, alimenta, sustenta. A igreja é gloriosa. Quando ele se vê em Cristo, ele vê abençoado. Quando ele se vê na religião, ele se vê amaldiçoado. O problema não está em Cristo, o problema está com quem ele está casado. Ah, irmão, mas aí parece soberba você chegar e dizer que você é perfeito. Querido, nós estamos falando de coisas espirituais, irmão. Nós estamos falando de coisas eternas. Ninguém aqui está falando que nós somos perfeitos no que tange essa natureza humana que não se converte nunca. Pelo contrário, Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando da natureza humana que não se converte. Foi o próprio Jesus que disse: a carne para nada presta. A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Você está perfeito nele por causa da palavra de vida. Na tua natureza humana não se converte nunca. Pode fazer jejum, tomar cachaça, tomar que boa, tomar tiner. Não vai mudar nunca a natureza humana. Você vai dominar, controlar. Eu fazia aquilo, não faço mais, porque o Pai me disciplinou. Eu errei assim, não vou errar mais, e posso até cair, mas não vou aceitar isso. Ou seja, você vai ser direcionado, ensinado pelo Pai. Amém? 5:28. Olha lá. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Então Cristo, o que é que nós entendemos aqui? Que Cristo faz com a igreja o quê? Alimenta. Cadê? Antes alimenta e cuida. O que é que Cristo faz com a igreja? Alimenta e cuida. Por isso que a igreja está perfeita. Quem cuida de você não é o pastor, não é a religião. Não sou eu. Porque eu estou aqui orientando aqui nesse momento que nós estamos aqui. Mas depois todo mundo vai para suas casas. Vida que segue. Quem está cuidando de vocês sou eu? Não. Eu tenho que cuidar da minha esposa que está lá comigo e ela cuidar de mim. Mas quem vai cuidar de vocês é o próprio Criador. Porque não é o pastor. Porque muitas vezes você vai passar por problemas que não é o homem que vai te ajudar. Só o Pai para te conduzir. Amém? Graça e paz, fique com esta palavra, que você esteja reinando em vida e em perfeita vitória.